Vamos abrir aí a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 11. Amém? Evangelho de Lucas capítulo 11 e o versículo de número 21. Acharam? Lucas 11, versículo 21. Está escrito assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eu vou ler de novo o versículo 21, olha lá. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos pegar isso, entenda, eu não estou falando aqui que sou a favor disso, não entenda isso. Mas imagine você que dentro da sua casa você tem uma .40, uma pistola .40, um rifle 12, calibre 12 e um fuzil. E ele está lá direitinho, as 3 armas carregadíssimas, prontas para o uso. Quem se atrevesse a entrar? Fala para mim. Não ia sobrar nada. O valente guarda armado, a casa fica em segurança. Mas eu não estou falando de arma, só dei uma suposição. Estou dizendo que você tem que comprar um rifle, você tem que comprar um fuzil e deixar em casa, não. Estou falando agora do espiritual. Você é a casa. E você tem que guardar esta casa armado. Tanto é que não é só armado, mas é com armadura. Porque no versículo 21 está dizendo, quando o valente guarda armado, ou seja, aquele que é cristão e conhece a palavra de Deus, ele já é um valente. Ele já é um valente. Agora, e digo valente por quê? Porque ele enfrenta situações difíceis. Quem foi que venceu Golias? Deus usando Davi. Mas Davi teve que ter o quê? Eu vou contra o gigante. Ou seja, mesmo pequenininho, ele foi valente em dizer o quê? Eu vou contra ele. Quem ele pensa que ele é? Esse incircunciso filisteu. Então, aquele que é de Deus já é um valente espiritualmente. Só que a palavra está dizendo que quando esse valente, ele guarda armado a casa, ou seja, espiritualmente ele está preparado, a casa dele está em segurança e tudo quanto ele tem está seguro. Porque ele está preparado espiritualmente. Só que, vindo um e o vencendo, olha lá, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, mais valente do que ele, e vencendo, eu assumo, se Satanás vier guerrear contra nós humanos, a gente perde feio. A gente só vence Satanás se o Espírito de Deus estiver em nós. Senão a gente não consegue vencê-lo. Pastor, me dá um respaldo bíblico disso, eu dou. Quando o arcanjo falou para Satanás, o Davi vai achar, vai pôr na tela, que o Senhor te repreenda. Veja, o arcanjo Miguel disse ao diabo que o Senhor te repreenda.
um arcanjo não teve como ir contra um querubim, porque Satanás era um querubim. Na patente, o querubim está acima. Era anjo de guerra. E o próprio arcanjo olha e diz o quê? Eu não tenho como, mas que o Senhor te repreenda. Você, tá isso? É isso? É isso mesmo? Ok, olha lá. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Dá uma glória a Deus aí. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Não, mas não é isso aí não, Davi. Não é isso aí não. Está lá em Judas, se não me engano. Depois você acha e põe. Mas também é válido esse versículo aí também, né? Porque veja que o mundo espiritual, como está dizendo ali, olha lá, ó, e te repreende, não é este um tição tirado do fogo? O que a própria palavra está dizendo? Que no mundo espiritual, a guerra, quando o diabo vem contra um cristão, só vence o cristão se Deus estiver com ele. Esse cristão só vai vencer se Deus estiver com ele. Senão a guerra pode ter certeza que perdeu. Satanás venceu, pode ter certeza disso. Por isso, eu sou um valente, o que está sobre mim é a presença do Espírito Santo. Quem está compreendendo aqui? E eu vou vencer o inimigo, você vai vencer o inimigo, pois Deus está contigo, você é o valente, guarda armado a sua casa, porque Deus é quem te protege. O que eu não posso perder é essa proteção. Eu não posso perder essa presença de Deus em mim. Você vai entender a mensagem hoje. E você vai compreender o porquê de tão grandes lutas que a gente enfrenta. Tudo tem um sentido. Nada é por acaso. Amém? Fecha os olhos agora, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu glorifico ao Teu nome, Senhor, nesta manhã. Cada uma dessas pessoas que hoje veio aqui, elas vieram para ouvir a palavra. Ninguém veio aqui atrás de nada, a não ser a Tua palavra. Então venha falar a cada coração, meu Deus, em nome de Jesus. Fala com cada uma dessas pessoas, para a glória do Teu nome, amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Opa, senta no seu lugar um pouquinho, agora ele achou. Olha lá. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Viu? Você percebe que um arcanjo, hein? Que também é um anjo de poder, não quis de forma alguma lá, ó, pronunciar juízo de maldição contra ele. Não quis repreender Satanás, mas diz que o Senhor te repreenda. Então, por aqui a gente entende que a luta contra o inferno e contra o diabo, ela é uma luta terrível. E o cristão só consegue vencer esse inimigo se Deus estiver com ele. A ação maligna, ela é muito terrível. E é contra o ser humano, porque a guerra é em relação à minha alma e à sua. Então essa guerra, ela é grande. Tanto é que quando Deus ele colocou o primeiro casalzinho lá os pombinhos lá, Adão e... aonde que Deus colocou? No jardim do Éden? Quem é que aparece lá? O dito cujo mesmo. É ele que aparece. E ele aparece para fazer o quê? Gênesis 3, versículo 1. Olha lá o que está dizendo, ó. Gênesis 3, verso 1. O que o diabo ele vai fazer? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quem é que estava dentro da serpente? Satanás. E a pergunta qual foi? Foi assim mesmo que Deus falou que não era para comer de toda a árvore do jardim? E aí a Eva vai responder, olha o versículo 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Qual foi a ordem de Deus? Pode comer de todas as árvores do jardim, menos aquela ali. Por quê? Se comer vai morrer. Eu prefiro acreditar, ou melhor dizendo, você prefere acreditar em Deus ou no diabo? A Eva até então estava confiando em Deus. Mas aí vem o diabo e vai falar um negócio aí. Olha lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha para o irmão do lado e fala assim, não tem problema. É só uma vez. Ah, não tem problema, é só um gole. Ah, não tem problema não, é uma mentirinha só. Se Deus está falando que não é para ser feito, confie no que Deus está falando e obedeça o que Ele está dizendo. Porque o inimigo tem essa especialidade do quê? Do engano, de enganar. Imagina que Deus vai fazer conta se você fizer tal coisa. Imagina, que isso? Acho que é muita religiosidade isso aí. Não poder beber 2 latinhas de cerveja na passagem de ano, essa é muito religioso. Pelo amor de Deus, não tem problema. Oi, eu acho que eu vou mudar a pregação, hein? Estou ouvindo nenhum glória a Deus, nem aleluia. É ser muito religioso isso aí. Irmãos, a especialidade de Satanás é engano. Ele vai usar de todas as formas para colocar dentro de nós um engano. Deus havia dito para aquela mulher e para o casal, melhor dizendo, não é para fazer isso, não pode fazer isso, se você fizer, você morre. E essa morte, Deus não especificou ao casal qual seria a morte, mas primeiro começa pela morte espiritual. Porque quando eles provaram daquele fruto, a própria mulher olha para si e diz, olha aqui, eu não morri. Deus falou que eu ia morrer, eu não morri. E a própria serpente disse, pode comer, certamente não morrereis. Aí, ó, eu não morri. A serpente tem razão, não morreu fisicamente ainda. Mas a primeira morte foi a espiritual. Irmãos, olha aqui para mim, quem é de Deus? Eu vou te ser bem sincero, posso ser bem sincero com você? Eu não estou nem um pouco preocupado com a minha morte física. Não me preocupa a morte física, e a tua morte física também não deveria te preocupar. Porque a tua morte física é só essa matéria que vai para o chão, que vai para o pó, que volta para o pó. Você não é isso aqui, você é uma alma. Isso aqui é só uma casca, é só uma carcaça. A morte não é isso aqui. Isso aqui vai para a terra. Só que eu não sou isso aqui. Eu sou uma alma. E essa alma, ou ela é salva, ou ela é condenada. E o que está no mundo espiritual, a guerra no mundo espiritual é essa. Espera aí, para onde é que eu vou? Quem é que está decidindo isso? Chega a Deus para você através da palavra e diz, o caminho é esse aqui. Você diz amém. Aí vem o diabo para o outro lado dizendo, mas 2 latinhas não tem problema. Oi. Mas fazer tal coisa não tem problema. Então tem alguém te mostrando um caminho certo e tem alguém que está te mostrando um caminho errado dizendo que não tem problema. E tem alguém tentando te enganar. Sabe aquele ditadozinho? Me engana que eu gosto. Tá cheio de crente assim, me engana que eu estou gostando. Que ele começa a ir para o lado errado, achando que ele está certo. Mas ele está sendo enganado. E quem é o expert no engano? Satanás. Diabo.
Por isso que quando ele diz, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nessa aí ele consegue convencer Eva, dizendo, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então eu quero, me dá aí que eu vou pegar. E aí eles pegam e eles morrem, como na verdade, quando na verdade a morte espiritual entrou primeiro, depois foram expulsos do jardim e posteriormente, com o passar dos anos, envelheceram e morreram. Eles eram para viver uma vida eterna dentro de um jardim, num corpo de carne, comendo do fruto da árvore da vida, mas eles desobedeceram a Deus, dando ouvido ao engano satânico, e eles, ouvindo o diabo, morreram primeiro espiritualmente, e em seguida, depois do passar dos anos, envelheceram e morreram fisicamente. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era fazer com que este casal ficasse no jardim do Éden eternamente, comendo do fruto da árvore da vida, que estava no meio do jardim, e vivendo eternamente com Deus e naquele lugar. O plano de Deus, olha aqui para mim, não é ver você condenado. Pois ele vai colocar na tela, está escrito assim, que Deus, olha como que a palavra de Deus ela é fiel. O próprio Senhor, ele diz que Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que a palavra dele está aqui para nos ensinar, para nos dar um norte, para nos dar um caminho. Ele não quer que ninguém se perca. Você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? A palavra diz que não. Você acha que Deus tem prazer em ver uma pessoa caída no vício, na prostituição, no adultério? Você acha que Deus tem prazer nisso? Claro que não. Ele não tem prazer na morte do ímpio. E a própria palavra está dizendo, olha, ela dá um glória a Deus aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas alongando para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele quer a humanidade salva. Mas no contraponto, do outro lado, tem alguém querendo a humanidade condenada. Aí fica aquele jogo. Tem um do lado dizendo, vem para cá, porque esse é o caminho e eu vou te salvar. Do outro lado tem alguém dizendo, não vai não, não precisa ser assim. Assim é religiosidade. Não é tudo isso também não. E aí começa a guerra. Deus falando uma coisa, provando na palavra, e Satanás do outro lado, falando outra coisa e convencendo com palavras. Deus fala e usa a palavra dele como lei e escritura para dar base em tudo que ele está falando. Mas o diabo vem e sem palavra e escritura nenhuma, sobre base nenhuma, só no falar, consegue convencer. Eu estou dizendo para você que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Pastor, com base em que o Senhor diz isso? Em 2 Pedro 3, versículo 9. Aí o diabo chega e diz, imagina que Deus vai condenar todo mundo. Imagina que Deus vai condenar as pessoas só porque ela fez isso ou só porque fez aquilo. Ainda vem alguém e diz, é verdade. Com base em quê? A pessoa diz, é verdade. Eu tenho essa palavra para poder dar base a você que Deus quer te salvar. Não é só as minhas palavras, está aqui escrito. Aí o diabo vem e diz assim, imagina que Deus vai condenar a pessoa só porque a pessoa fez isso. Aí a pessoa, é verdade, né? Deus não seria tão injusto. Com base em que, sujeito, você está falando isso aí? Alô, tem alguém vivo aí? Sabia que não seria fácil pregar essa palavra, hein? Eu sabia que os glórias iam diminuir. Cadê o glória a Deus dessa igreja aí? Ai, meu Deus. E o pastor ainda vai pregar um negócio desse próximo da festa do ano novo. Puxa, podia pregar isso depois. Ainda vai pregar agora. Agora que ele está falando isso. Por que ele não fala isso depois? Eu já comprei as latinhas.
crente safado. Eu já comprei as coisas. E, na verdade, não sou eu quem estou falando. É a palavra de Deus. E o diabo, em 1 Pedro 5:8, ele está perto da gente. Você acha que não? Eu só imagina, Deus não tá, o diabo não está perto de mim, não. Não? Olha lá. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. A quem possa tragar. Ele olha a pessoa e diz, esse aí eu posso. Aquele ali não. Mas esse eu posso. E aí eu preciso entrar no assunto delicado com você. Posso? Há mais de 20 anos eu prego o evangelho. E eu fui chamado para fazer isso. Para ensinar a palavra. E nesses 20 e poucos anos eu vi muita coisa dentro de muita igreja. E eu acho que você, que já passou por alguma igreja ou por algumas igrejas, deve ter visto também. O que mais a gente vê dentro da igreja são dracmas perdidas. São pessoas que estão dentro da igreja, mas que se perdem dentro da casa. E o que mais importa para alguma liderança, para alguns líderes, não é a chamada da repreensão bíblica. Para muitos líderes isso não importa. Porque por que eu vou chamar a atenção de tal pessoa na igreja, ou farei uma pregação que o Espírito Santo manda falar para ensinar a igreja o caminho que tem que andar? Porque se eu for começar a falar daquilo que Deus está pedindo, poxa, eu sei que tal pessoa da igreja faz tal coisa errada. E se eu for pregar isso que eu vou pregar vai passar por essa pessoa e depois ela vai chegar em mim e vai dizer, ô pastor, o senhor sabe que eu não estou lá essas coisas, o senhor vai e prega um negócio desse? Vou acabar indo embora da igreja, hein? Não, irmão, não vai não, porque o teu dízimo ajuda a pagar o aluguel. Então não fica pregando essas coisas aí, pastor. Prega amor, prega vitória. Fica pregando correção. Oi. Então, para algumas lideranças cristãs, não é muito bacana pregar esse tipo de coisa, porque sabe que dentro da igreja tem gente que não está andando como deveria. E aí a palavra de Deus, ela vem e ela constrange o sujeito. E aí ela diz, eu não vou mais naquela igreja não. Porque lá naquela igreja, quando a gente chega lá e senta lá e ouve a palavra vem e dá uma sacudida em nós. E eu não quero ouvir isso não. Eu quero ouvir um evangelho coach, que me levante. Que seja um evangelho motivacional. Oh, glória! Aleluia! Recebe tua vitória. Olha, Deus, Ele te ama, Ele vai te honrar. Olha, e começa esse tipo de vai. Aí quando você vai ver, a pessoa está tão cheia que ela está quase explodindo. E ela continua vivendo a mesma vida. E não muda. Só que aí a trombeta toca. Amém? A trombeta vai tocar. E é possível que o sujeito que está aqui, ó, que por causa de dinheiro,
Não quis ensinar a verdade com medo de que a membresia fosse embora, porque ele perderia os membros, os dizimistas, por falar a palavra da verdade, de correção, de ensinar, e pessoas não vão gostar disso, então eu não vou pregar. Mas aí a trombeta toca, o sujeito que era o atalaia, que era para pegar a verdade, falar do perigo, não falou, Deus vai cobrar desse homem o sangue de todo mundo, nem ele sobe, e nem os que o ouviram subirão. E eu quero subir. Irmãos, eu não estou nadando para morrer na praia, não. Eu não estou fazendo tudo que estou fazendo com o Senhor e Ele nos ajudando para a gente poder morrer na praia, não. Ô pastor, aqui eu não estou gostando muito desse tipo de pregação, mas a questão é essa, você não tem que gostar ou desgostar. É essa a palavra. Está escrito aqui. Não dá para mudar o que ele escreveu. E eu não estou falando nada mais, só estou reproduzindo o que ele escreveu. O que ele pediu para ser feito. E estou te ensinando que existe um ser chamado diabo, enganador, Satanás, que ele é expert em fazer o engano acontecer. Ele vai tentar te enganar de todas as maneiras para você sair do propósito de Deus para entrar naquilo que ele quer. Olha aqui para mim, irmãos. Aqui você não vai ouvir barganha, dá 1.000, dá 10.000, faz o voto de não sei o quê, embora já teve pastores que chegaram aqui nessa igreja para conversar comigo, dizendo, vamos fazer um esquema aí? Falei, qual esquema? Ó, a arte, o banner, vídeo, som, imagem, divulgação, deixa comigo. Vamos fazer uma cruzada de milagres, serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira a multidão vai estar aqui, e aí a gente apresenta a pregação, no sábado a gente passa um envelope, pedindo R$1.000 para cada pessoa, e no domingo todo mundo traz. Aí, pastor, ó, o que der, metade é meu e metade é seu. Você vai ver, vamos arrebentar. Você tem quantos membros? Eu falei, tem tantos. Então, vai dar mais de 100.000 isso aí para cada um. Oi. E detalhe, tentando convencer para eu fazer o que é bíblico. E eu disse assim, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Os membros da nossa igreja são ovelhas do Senhor. E Deus confiou essas ovelhas na minha mão. Eu sei que existe um momento de tosquear a ovelha, de tirar a lã da ovelha. Porém, eu como conheço as ovelhas, porque converso com elas, eu sei da ferida da ovelha chamada Rose. Eu sei onde está a ferida. Eu sei também onde está a ferida de uma ovelha chamada Paulo. Eu sei onde é que está a ferida dele. Ele já conversou comigo várias vezes. Sei também onde está a ferida de uma ovelha chamada Francisco. Também já conversei com ele muitas vezes. Eu conheço onde estão as feridas das ovelhas. E na hora de tosquear essas ovelhas, eu sei como eu sei onde estão as feridas. Para chegar naquele ponto, eu desvio com a máquina para não tirar a casquinha da ferida e voltar a sangrar. E naquela parte eu vou com a tesoura, vou direitinho, e a outra parte eu passo a máquina de novo. Para não tirar a casquinha e ferir.
Mas se eu entregar essa ovelha para você, você não conhece a ferida dela. Você vai tosquear. Você vai arrancar tudo. Mas você vai ferir essa ovelha, ela vai estar toda ferida, sangue para todo lado. Que você não conhece elas. Eu conheço. Você vai arrancar tudo mesmo, você vai arrancar tudo. Só que quando eu olhar para o rebanho, eu vou ver o rebanho cheio de sangue das feridas que você causou. E das feridas que estavam cicatrizando e você reabriu, porque não teve cuidado de tosquear. E aí eu vou ver o rebanho cheio de sangue, ferido, aí eu vou chegar na ovelha chamado Paulo e vou dizer, rapaz, por que aconteceu isso? E ele vai olhar para mim e vai dizer, a culpa é do Senhor por ter deixado ele me tosquear. Chega perto de mim não, pastor. Oi. Compreende agora? Aí eu olhei para aquele pastor e falei, para tosquear as ovelhas lá da Resgate e Salvação, tem que ser um dos nossos. Porque um dos nossos conhece o rebanho. Sabe como fazer. Não pode ser qualquer pessoa. Mas o engano satânico veio. Não, que nós vamos fazer e vai dar pelo menos mais de 100 mil para cada um e não sei o que, como se os meus olhos, ou tentasse colocar os meus olhos no dinheiro, no que é financeiro, e os meus olhos nunca estiveram nisso. Nunca esteve nisso. E quando Deus nos deu a igreja, Ele disse, pregue a palavra, ensine a palavra, e não se corrompa com o que está acontecendo nas igrejas da atualidade, e no sistema religioso que está aí fora. Ensine a palavra. Desvenda os mistérios dela. Fale como é que o inimigo trabalha. Ele trabalha primeiramente no quê? É no engano. Ele vai tentar enganar você e eu de todas as maneiras, para a gente entrar no engano, achando que estamos salvos e não estamos. Quem está entendendo alguma coisa? Em Mateus 4, versículo 1, está escrito assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, está dizendo o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ao deserto. Isso foi depois que ele foi batizado nas águas para ser tentado pelo diabo. Olha lá o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. O que Jesus teve, irmãos? Fome por ter jejuado 40 dias e 40 noites. Amém? Até aqui? Quem aqui já sentiu fome? E quem aqui, irmão, com muita fome, comeu e disse assim, isso está muito bom. Posso te dar uma notícia que não vai te agradar muito? Posso? Talvez não estava bom, não. Talvez não estava tão bom, não. Mas a tua fome era tão grande que até pedra cebolada com alho daria certo. Entende o que eu estou dizendo? A fome é uma coisa terrível, é avassalador. Por causa da fome, o Esaú vendeu o direito de primogenitura para o irmão Jacó. Você lembra da história? Gostoso esse prato de lentilhas, está cheirando, hein? Está cheirando, deixa eu... Foi lá na panela. Quando ele foi na panela, o Jacó, tira a mão daí que eu fiz para mim. Não, mas eu estou com fome. Não. Não. Isso é meu, eu fiz para mim. Não, mas aqui eu estou com fome. Não, você não vai comer porque é meu. Mas está cheirando demais, isso está muito bom, isso deve estar muito gostoso. Deixa eu comer. Então me vende o direito de primogenitura. Me dá o teu direito, você não é o primeiro? Você não tem boa parte da herança da família? Me dá esse direito de primogenitura. Para que me serve direito de primogenitura? Fica com você direito de primogenitura. Cadê o prato? Não, deixa eu pegar um prato aqui.
Ele nem pensou. Ele já foi direto. A fome é uma coisa terrível. E quem é que conhece direitinho o ser humano naquilo que o ser humano precisa ou está em falta? Satanás. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Agora ele está com fome. Vamos ver se ele é o Cristo, o poderoso, e vou pedir que ele transforme as pedras em... E aí, se ele transformar as pedras em pães, ele prova que é Deus, mas quando ele for comer o pão na frente dele é para o tentar. Ele vai comer e vai quebrar o propósito. Vai quebrar o jejum. Porque ele estava jejuando. Então tá bom, transforma as pedras em pães. Olha a jogada. Mostra que você é Deus e transforma as pedras em pães. Mas qual foi a jogada? Se ele mostrar que ele é Deus e transformar as pedras em pães, os pães vão deixar ele tentado, porque ele também está no corpo físico e ele vai ser tentado a comer. E ele comendo, quebra o jejum. Qual foi a resposta? Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas por que em pães agora? Por que manda essas pedras que se tornem em quê? Sei lá, inventa alguma história aí. Alô, tem alguém vivo aí? Nada de comer. Que essas pedras se tornem, sei lá, uma toalha, por exemplo, vai. Faz isso. Mas por que transformar em pães? Tinha um objetivo aquilo. Ele estava tentando justamente naquilo que ele mais necessitava. E aí, versículo 4. Eita glória. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que o diabo ele vai fazer uma leitura de você, do que mais você precisa. Quem aqui já teve problema financeiro? Eu sei que aqui ninguém tem, né? Você já teve, né? Estou profetizando que ninguém tem mais. Mas aí a pessoa tem um problema financeiro. Aí vem um sujeito e diz: mas por quê? Você sabe que se emitir nota, paga tributo, paga. Não, peraí. E aí a pessoa começa a dar um jeito. Alô? Ela é tentada a fazer o errado. Aí, aquela mulher que em casa, eita, meu Deus, eu vou falar, hein? Vou falar. Aquela mulher que em casa, ela se arruma para sair, e faz isso, e faz aquilo, e arruma o cabelo, e faz não sei o quê, e põe a maquiagem, e papapá, aquele negócio todo. Aí ela olha para o marido olha para ela e diz: bora, vamos, ora. Cadê a chave do carro? Vou te falar, viu? Só que essa mesma mulher se arruma para ir trabalhar. Quando ela chega no trabalho, um sujeito, um olhar 43, com aquela voz. A mulher passa toda arrumada, do jeito que ela tinha se arrumado para o marido do dia anterior, mas ela passa toda arrumada. E o sujeito lá no refeitório, com palito na boca. Esquece esse do palito. Mas aí aquele sujeito, a mulher passa,
Aí ele olha e diz: esse perfume é seu? Sim, sou eu que estou com esse perfume. Ah, você comprou esse perfume? Eu comprei. Ah, achei que era teu cheiro natural. E começa. Aí o capeta diz, né? Tem gente que te valoriza, hein? Tem um marido ali em casa, já sabe como é que funciona, né? E aí, encosta uma outra dita cuja amiga. Ela diz: amiga, por que você está assim? Triste? Aí ela fala: esse problema em casa é que meu marido ficou sabendo do quê? Sabe aquele cara do palito? Não, estou brincando. Mas tem uma pessoa que comentou com você lá na sessão lá. Ah, é? Quem é? Aquele ali, ó. Ah, é? Foi ele que falou para mim que achava que o perfume que eu estava usando era meu cheiro natural. Pois é. Acredita, menina, que ele pôs os olhos em você e só fala de você? Que você é isso, que você é bonita, que você é atraente, que você veste bem, uma pessoa bacana. Alô? Você acha que Satanás é idiota? É besta? É burro? Ele vai exatamente no teu ponto fraco e naquilo que você está mais necessitado para fazer o quê? Um engano. Para agir no engano. Mas vamos imaginar, a pessoa não tem nenhum ponto fraco como esse, mas antes de se converter tinha problema com drogas, com bebida. Você acha que Satanás vai fazer o quê? Irmãos, esse plano, e o que eu estou te falando aqui, é mais velho do que andar para frente. Pelo amor de Deus. É óbvio que ele vai agir dessa maneira, no engano, agindo e entrando dessa forma. Quem está compreendendo alguma coisa aqui? Vocês estão me olhando estranho, está tudo bem? É um plano antigo. E não apenas esse. Mas tem um outro plano que é terrível e dá certo. Por que você está com essa cara? Eu não te fiz nada. Por que você está assim? E o outro responde: eu não quero falar. Mas por que você está desse jeito? Pelo amor de Deus, não tem paz nessa casa? Olha aí a sua cara. E a pessoa diz: eu só tenho essa. Então compra outra. E aí começa a contenda, a ira. Por isso que em Provérbios 15, verso 1, diz assim. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. Põe na tradução de hoje, Provérbios 15, verso 1. A resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Amém, amados? Estou falando brandamente, não estou? Estou ou não estou? Porque olha só. Porque esse tom de voz aumenta a raiva. Tanto do que está falando, como daquele que está ouvindo. E tem alguém no meio dizendo: fala para ele que se ele é santo. Pergunta. Pergunta para ele. Se ele é santo. Pergunta. Aí a mulher vai falar: você acha que você é santo, né? Você acha que você é não sei o quê e não sei o quê? Você está achando que você é quem? Aí o capeta vai no homem e diz: por que você está falando isso? Eu tive meus erros, mas quem é você para me acusar? O demônio.
Satanás. Quem acusa é o acusador, o diabo. Você é o demônio. Aí o demônio vai lá na mulher e diz: está te chamando de demônio, hein? Você vai deixar isso barato? Se eu fosse você, eu colocava ele no lugar dele. Eu, demônio? Demônio foi as mulheres que você estava aquele dia. Ou você acha que eu não lembro? Hã? Aí vai lá no outro. Está falando que você é adúltero, hein? Você está me acusando de que eu fiquei com mulher? Ah, ficou, não sei. Mas que estava olhando para aquela lá, estava. Irmãos, aí começa um troço terrível. Uma guerra que não tem fim. Que é que nem porco espinho abraçado. Estão os dois juntos que nem porcos espinhos. Se ferindo um ao outro. E o diabo no meio, agindo no quê? Naquilo que o casal tem de bom. Pastor, o que eles têm de bom? Eles sabem brigar muito bem. Sabem argumentar muito bem. E Satanás entrando, destruindo, desgastando tudo. E o pior, esse crente não está vendo que o diabo está lá fazendo tudo isso. Eclesiastes 7, versículo 9 diz assim: o sábio Salomão que escreve, e ele fala, normal agora, olha lá. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Na tradução de hoje está assim: controle sempre o seu gênio, a sua personalidade. É tolice alimentar o ódio. Quem está no meio causando tudo isso, intrigas e aumentando, fazendo a coisa pegar, é Satanás. E está dentro da casa da pessoa, está destruindo o casamento dela, está arruinando com a família dela, está acabando com o psicológico dos dois, está acabando com a vida do casal, está destruindo, até o ponto de alguém falar assim, de fora, né? Gente, pelo amor de Deus, isso não é vida não. Se é para viver de ser, porque vocês não separam. Oi. Pelo amor de Deus. Ao invés da pessoa dar um conselho, por que ao invés de vocês brigarem, vocês não oram? Mas chega alguém dizendo, por que vocês estão brigando desse jeito? Melhor separar. E Satanás dentro causando problema. E a pessoa não está vendo, está no engano. Tiago 1, versículo 19 e 20. Olha lá, Tiago 1, verso 19 e 20. Olha o que diz. Lembre disto, meus queridos irmãos. Está na tradução normal? Tá? Sabei isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha para a pessoa bonita do seu lado, sorria para ela e diga assim: pronto para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. Ei, pronto para ouvir, tardio no falar. Por que ele fala tardio no falar? Porque você primeiro ouve, olha para o irmão do lado e fala assim: você tem uma boca, é para falar menos. Você tem 2 ouvidos. Fala bem, você tem 2 ouvidos. É para ouvir mais, falar menos. Você imagina se tivesse 1 ouvido e 2 bocas. Por isso que tem gente que fala mais que a boca. Ele inventa uma outra boca. Espera aí, eu tenho que ser pronto para ouvir. A gente tem que ouvir, pastor, mas tem coisas que a gente ouve que levanta a nossa ira. Aí o Senhor está dizendo, controle.
É no versículo 19. 19, né? Aliás, o controle está lá em Eclesiastes 7:9. Ele fala do controle. Pastor, mas tem coisas que a gente escuta que levanta a ira. Olha lá, não te apressa no teu espírito a irar-te. Segura a onda. Escuta. Fique o quê? Eu acho que você assistiu um debate de político já. Ainda bem que não tem cadeira aqui perto. Mas você viu os ânimos ali, não viu? Quem assistiu, viu. Teve um apresentador que deu uma cadeirada no outro. Mas o que ganhou para prefeito de São Paulo era atacado violentamente. Você via no rosto dele que ele estava o quê? Nervoso. Mas ele... Meu adversário me ataca o tempo inteiro, mas eu vou falar de propostas. Eu não sei, não conheço a índole dele, mas o que ele me transpareceu é que ele tem controle. Isso eu vi. O sujeito é equilibrado. Ele é equilibrado. Ele aguenta provocação e é equilibrado. Não sei da postura, se é correto ou não, se é corrupto ou não. Mas de uma coisa que eu vi e todos viram, é que ele é equilibrado. E olha que pegaram pesado, inclusive na vida pessoal dele. Pegaram pesadíssimo, terrivelmente. Terrível, mas foi uma coisa terrível. Mas eu percebi o equilíbrio. O cara tinha um algo na mente dele que ele se equilibrava de um jeito que a pessoa, quando vinha a pancada, alguém, eu mesmo disse à pastora, agora ele vai espanar. Agora ele vai espanar, você quer ver? E ela, não sei não, hein? Não sei não, parece que ele tem bem um autocontrole. Eu falei, agora ele espana, porque mexeu na mulher dele. Agora ele vai espanar. Agora! E o homem, ó, calma. Podia estar arrebentado por dentro, querendo explodir. Mas ele mantinha a serenidade e o equilíbrio. Alô? Pastor, mas tem coisa que a gente escuta que levanta a nossa ira. Não te apresse no teu espírito a irar. Tem alguém do outro lado, ao derredor, bramando como leão, esperando o circo pegar fogo, esperando você se irar para a coisa acontecer. E isso, irmãos, acontece em qualquer lugar. É ou não é? Sim ou não? Posso dar um exemplo bem clássico? É que hoje eu não como muito cachorro quente. Eu dei uma trégua. Só de vez em quando que a gente dá uma desviada, né? Mas aí você chega para comer um cachorro quente, a pessoa pergunta para você, é completo? Você fala, completo. Amém? Amém? Vou falar de novo, tá bom? A pessoa pergunta o quê? É completo? Você diz o quê? Completo. Aí ela olha para você e diz, milho? Sim. Maionese? Qual foi a primeira pergunta que ele me fez? E eu disse o quê? O que eu disse? Milho? Não. Bombril. Põe bombril. Tem algumas coisas que suscitam ira. É ou não é? Algumas perguntas
que são óbvias. Completo, quase que eu digo, com ar, direção e vidro. Sim, mas é disso que nós estamos falando agora. Equilíbrio. Porque tem alguém do outro lado, ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e aí você cira, sai da graça, acaba cirando, e aí a coisa complica. No trânsito é a mesma coisa. Eu estava aqui na porta e o Davi estava comigo. Vou encerrar já. Estava na porta e o Davi estava comigo. Aí, não sei o que aconteceu, que o rapaz aí do estacionamento falou: ô pastor, deixa eu te mostrar um negócio aqui na minha moto, peraí. Aí ele foi pegar a moto lá de dentro, está atravessando com a moto para cá, e aí ele veio um pouco mais rápido, o cara do Uber passou, e a roda da moto pegou no carro, mas não pegou na lata do carro, pegou no pneu do carro, e deu um tranco. O rapaz do Uber parou e começou a xingar. Só que o sujeito do estacionamento é pior que o cara do Uber. E aí começou a xingar de um jeito e disse: sai daí que eu te arrebento. Sai daí de dentro que eu te arrebento. E xinga, descarregou, mas eu falei: meu Deus do céu, não foi, Davi? Eu falei: se o sujeito do Uber ou alguém que estava no carro tivesse armado, já era. Esperei os ânimos se acalmarem. Depois de 40 minutos, 1 hora, eu chamei o sujeito lá e falei: vem cá. Ele: opa, pastor, pode falar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se o conselho fosse bom, vendia, não se dava. Mas eu não estou dando conselho de mim. Eu estou dando conselho de Deus para você. Ele: pode falar. Primeiro, eu não estou te criticando. A tua personalidade é essa. Mas você tem que controlar ela. Mas você viu como ele falou comigo? Você viu? Olha como ele falou comigo. Você viu, pastor? Não fiz nada. Mas você viu como ele falou? Calma. Você fez alguma coisa? Não, então. Mas ele falou comigo daquele jeito. Tudo bem, gente boa. Palavras não quebra osso. Deixa ele seguir o caminho dele. Você sabe se ele está bem? De repente, esse homem está nervoso desse jeito, você não sabe, ele está vindo da clínica ali, a mulher dele acabou de perder um filho. Você conhece a vida dele? Você sabe que o dia dele está bom ou está ruim? Mas é porque o dia está ruim que ele pode destratar os outros. Sim, mas ninguém conhece a vida de ninguém. Deixa ele ir embora em paz. Se ele está desse jeito, você não pode estar do mesmo, ou pior. Deixa ele ir embora em paz. Peça desculpa, seja humilde, eu errei, perdoe, arriscou seu carro? Não, porque ele... Não, moço, mas arriscou seu carro? Não arriscou? Está tudo certo? Tudo bem. Então tá bom, o senhor me perdoa, desculpa. Oi. Só que aí os ânimos vai se acalorando. Aí acontece o pior. Aí a pessoa chega para Deus e diz: por que Deus permitiu acontecer isso com o meu marido? Deus permitiu porque a pessoa não estava fazendo o que a palavra de Deus pedia. Que se a pessoa fizesse o que a palavra de Deus manda, ele teria acalmado os ânimos e despedido o sujeito em paz. Oi? Em Gálatas 5, versículo 16, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne lutando contra o espírito contra a carne. O que a carne quer fazer? As coisas mundanas. O que o espírito ali com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, ele quer que você faça? Obediência à palavra. Então Deus fala uma coisa, a tua carne fala outra. A tua carne que peca, fala outra. Vou te dar um exemplo bem clássico. Quem aqui já trabalhou um dia e ficou bem cansado?
Só que era dia de culto. Oi. E lá no teu íntimo, dentro de você sentia a vontade de ir para onde? No íntimo, lá dentro. Hoje tem culto. Eu deveria ir para a igreja. Mas a carne, domingo você vai. Mas hoje não. Você está cansado. E Deus está vendo que você está cansado. Deus não está vendo. Deus está vendo que você está cansado e trabalhou bastante. Então, domingo você vai. Não vai hoje, não. Aí chega no domingo. Olha, você está cansado. Você tem que fazer tal coisa. E a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando a pessoa menos imagina o que está acontecendo com ela, ela está fria na fé. Ela está fraca na fé. Porque ainda que a pessoa esteja, escute isso agora, ainda que você esteja cansado, para valer, tem culto, se esforce e venha. Pastor, por quê? Me dá um respaldo bíblico disso. Ele mesmo diz que renova as nossas forças. A própria palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados. E não é só do que é espiritual, não, é físico. Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo cansado, às vezes, venha para a igreja. Não deixe a carne vencer aquilo que o Espírito de Deus está dizendo, porque ao derredor tem alguém olhando para as suas decisões. Eu encerro já. Versículo 18, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Continua. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Põe na tradução de hoje, Davi. Olha lá. As coisas que a natureza humana produz são conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, dão glória a Deus aí, igreja, as invejas, olha lá, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não dá para tirar aquela parte da bebedeira, não. Não, irmão, não dá. Não tem como tirar. E aquele negócio das farras também, não dá para tirar, não. Também não dá. E na tradução que a gente usa, no versículo 21, está escrito assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir a Ele. Olha, eu acredito que você entendeu a mensagem. Satanás está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E ele vai tentar de agir de todas as maneiras, nos tentar de todas as formas, a cada dia. Entenda que o Evangelho, ele é luz. E eu não sei você, mas quando Deus me deu essa mensagem, Ele me abriu o entendimento. Você ouviu a pregação, teu entendimento não se abriu? Quem é que age por trás de todas as tentações contra nós? O diabo. Ele vai tentar você de todas as maneiras. É na ira, é no vício, é na prostituição, em várias formas.
na corrupção, no engano, no erro. Ele vai tentar de tudo. E aí aquela coisa, vai tentar fazer tudo isso aí, se baseando em quê? Em nada, mas ao mesmo tempo dizendo, Deus não vai te julgar se você fizer isso. Uma vez só. Deus não vai te julgar se você fizer tal coisa. Quem está entendendo aqui? Pastor, é complicado. Igreja Apostólica Resgate e Salvação, a gente chega lá para ouvir a palavra e a gente sai com a palavra. Mas tipo assim, a gente sai dizendo, se eu pecar, eu sou sem vergonha. Não é esse o entendimento que a gente sai? Se eu errar, errei porque eu quis. Porque o que eu aprendi me trouxe entendimento que se eu errar, eu erro consciente. Que eu sou safado mesmo, sem vergonha. Não estou enganado. Pois a palavra e a mensagem vem e abre o nosso entendimento a ponto de a gente compreender as coisas. Amém, amados? Todos nós aqui somos de Deus? Então vem para cá que eu quero orar com você. Vem para cá. Vamos aplaudir o nome do Senhor. De uma coisa eu tenho certeza, sabia? Ninguém aqui pode chegar numa situação e falar assim, poxa, eu não sabia que não podia fazer isso. Sabia? Nosso público aqui tem palavra, tem ensino. Não adianta você falar assim, mas eu nem imaginei que Deus não gosta disso. Teve uma senhora, uma jovem senhora, que entrou aqui um dia no culto de manhã, numa quarta-feira, e ela sentou lá no fundo. E aí tudo que eu ministrei, no final do culto ela chegou para mim e disse, o que o senhor pregou, o senhor tem um esboço? Eu falei, tenho. Papel? Eu falei, tenho. Eu sempre anoto aqui, ó. Aliás, esse caderno, acho que já é o terceiro caderno de esboço. Tem um monte de caderno aqui, que é só pregação. Ó. Pregação, 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 pregação. Ó. Só pregação. Tem um monte aqui. Só que eu anoto e deixo no caderno e depois eu vou repassando, de uma mensagem eu faço outra. E aí vai. Ó, só pregação. Eu falei, olha, mas tá aqui. Eu vou usar depois no culto da noite, eu não consigo te dar. Eu falei assim, faz o seguinte, tá com o celular? Ela tô, tira uma foto. Ela foi, tirou uma foto. Eu falei, mas por que você vai levar para alguém? Ela disse, não, eu preciso ver na Bíblia se está mesmo isso aí na Bíblia. Eu falei, mas eu li aqui com vocês. Ela, então, pastor, mas eu preciso rever isso aí. Porque se tudo que o senhor leu para mim, para o público, está mesmo na Bíblia, eu não sou crente. E eu frequento a igreja, não quero te falar o nome. Amém, pessoal? Não quero falar nada disso. Não vou te falar qual a igreja que é. Que uma vez que a pessoa, não quer nem falar nada. Mas ela disse, eu frequento essa igreja há 15 anos. E eu nunca ouvi o que o senhor falou hoje aqui, não. Eu nunca ouvi. E se isso está na Bíblia mesmo, lascou, porque eu não sou crente. Eu achei que eu era crente. Pastor, eu namoro com um ser há mais de 10 anos. E o nosso namoro parece que a gente é casado. E o senhor mostrou biblicamente que isso aí está errado. Nunca ninguém me disse isso, eu nunca ouvi falar disso. Ela nunca mais veio também. E ela nunca mais voltou, não. Eu nunca mais a vi aqui. Mas a palavra foi lá.
Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ela, dentro dela agora está dizendo, eu fui numa igreja uma vez, nem lembro o nome desse pastor, ele pregou um negócio que eu tirei foto e ali eu vi que eu estava totalmente fora dos caminhos e achando que eu estava salva. Eu nunca mais voltei lá não, o sujeito lá é palavra mesmo e às vezes dói. Não fui mais lá não, mas eu soube que eu estava errada. Amém, amados? Então, no nosso povo aqui tem palavra, tem ensinamento, tem a Bíblia. Então, se a gente for para o erro, a gente vai para o erro sabendo. A gente não vai para o erro leigo, a gente vai para o erro sabendo. Aí. 18 anos você estava na igreja. Aí hoje você é cristão. Conheceu a palavra. Entendeu? Então, há 18 anos ele já estava no caminho. Mas depois de 5 anos que está aqui na igreja, aí que ele está dizendo que se converteu. Né? E às vezes a palavra é assim, irmãos, meditem em tal versículo, que não está dando tempo hoje. Né? E aqui a mensagem hoje foi 1 hora. Mas se quiser também a gente aumenta para 2, se quiser. Pregação é que não falta, irmão. Pregação. Eu te falei para vocês que eu preguei numa vigília quase 3 horas, lembra que eu falei? Quase 3 horas de mensagem. E eu falei, eu vou terminar. E o povo, não, pastor, dá tempo, continua. Dá tempo, continua. Eu falei, então tá bom, já que vocês querem palavra, agora vocês vão ter palavra. Então, peraí. Quase 3 horas de mensagem. É isso. Acho que Paulo também pregou 3 horas, não foi isso? A noite toda, né? Paulo pregou a noite inteira, até que o Eutico estava sentado na janela, caiu pro lado lá, para trás. Deu um sono nele, pá, caiu da janela lá. Né? E Paulo pregou a noite inteira. Você vê? Então a palavra é fenomenal em nós. É a palavra. É ela que vai surtir efeito. É ela que vai mudar o nosso ser e é ela que vai nos constranger também. Porque eu não sei você, irmãos, mas eu sou bem sincero. Já aconteceu comigo, sabe, muito tempo atrás, eu falar, caramba, eu errei sabendo. Alô? Já aconteceu com vocês isso aí também? Eu errei sabendo. Não foi o capeta, não foi uma rasteira, o diabo me deu uma rasteira. Sempre a culpa é do diabo, né? Mas o diabo ele chega com um prato, ó, tá aqui, ó. Vai ou não vai? Quem conhece diz, olha o diabo querendo me trazer um engano, querendo me passar a perna, querendo fazer que eu caia. Ele é conhecedor. Quem não conhece diz, opa, beleza. Mas quem conhece diz, olha aí, ó. E o diabo chega e só faz. Você acha que o capeta vai chegar e vai dizer assim, abra a boca, ó, a caninha da boa, abra a boca. Não. Ele vai chegar e vai dizer, tá aqui, ó. Do alambique do Zé da Pomba. Tá aqui, ó. Veio lá de pomba queimada, essa da boa. Tá aqui. Ele só faz isso, só apresenta. Quem tem conhecimento, não entra. E se entrar, entra consciente. Sabe que entrou fazendo o troço errado. Amém? Quem compreendeu aqui? E tudo isso que você está ouvindo é para que a gente suba. É para que a gente seja salvo. Porque na hora que tocar a trombeta, eu tenho certeza de que nós estaremos com o Senhor, se quando eu ouço, eu ponho em prática. Eu ouvi, pus em prática, glória a Deus, a trombeta toca, a gente vai embora. A gente sobe. Esse é o mais importante, é o ponto mais importante. Difícil será se a trombeta tocar e você me ligar. E eu atender. E eu atender. Oi. Tudo. Você também não foi, Paulo? Rapaz do céu, vamos tomar um café? Vamos discutir esse negócio aí? Por que você não foi também? Ele vai dizer, porque eu estava te ouvindo. O senhor não pregou a verdade para mim, me complicou. Olha aí que situação. O que eu quero
é que a igreja seja salva. É isso que eu quero. No dia do toque da trombeta, todo mundo vai embora. Eu não estou preocupado com casa, com carro, com nada disso. Embora a gente saiba que Deus ele vai fazer, Ele vai dar. Ele vai te entregar, as coisas vão vir para você. Como também para mim vem. Isso aí não é o foco. O foco não é esse. O foco não é esse. Irmãos, dinheiro é secundário, riqueza é secundário, tudo isso é secundário. Isso não é o foco. O foco é andar com Deus, porque aí as demais coisas Ele acrescenta, é casa, é carro, é dinheiro, é um passeio com a família, é saúde, e Ele vai acrescentando. Mas o foco não é esse. O foco é quando a trombeta tocar e a gente subir. Esse é o foco. Olha para o irmão do lado, eu já vou orar já, e diga assim: através do seu testemunho de vida, a sua família vai se achegar a Deus. Isso é a boa parte. Porque, irmãos, olha para mim aqui, agora eu vou te falar uma coisa bem forte. Eu ganhei muitas almas, mas não ganhei minha família. Por quê? Porque minha família sabe quem eu sou. Quem não me conhece acredita no que eu falo. Mas quem anda comigo, quem não conhece, que te compre. E quem conhece, não dá um centavo. Entendeu a analogia? Então, através do meu testemunho, minha família tem que se converter. Aí eu ganho os de dentro e os de fora. Porque ganhar os de fora é fácil. Ninguém nos conhece. Agora ganhar os de dentro é mais difícil. Porque dependendo do testemunho de vida que você dá dentro da sua casa, você perde a força na hora de falar. Você perde força na hora de falar. Falando o quê? Agora dá uma de crente aqui dentro de casa. Está falando o quê? Fica quieto, rapaz. Fala um monte de coisa, fez aquilo, outro, não sei o quê. Agora vem dar uma de crente? Você já enfraqueceu suas palavras, já perdeu. Já perdeu. A mulher desequilibra, mas fala um monte pro marido, aquele negócio, e é um vulco dentro de casa, só falta a panela de pressão criar asa para voar. É aquele negócio. Aí, de repente, ela diz, glória a Deus, aleluia, que Deus vai salvar minha família, Ele quer salvar você, Ele salvou eu. O sujeito olha, não é crente, e diz, meu Deus, ela é bipolar. O que acontece com a mulher? Agora é crente. Ontem desceu, mas só faltou me bater. E vice-versa. Quem entendeu aqui? Que você sai daqui hoje refletindo em tudo que você ouviu, hein? Ai, pastor, por que eu vim hoje? Glória a Deus que você veio. Graças a Deus que você veio. Põe a mão sobre o coração e diga comigo assim: meu Deus, a tua palavra é a verdade. Está escrito que esta palavra, ela vai em juntas e medulas e na divisão da alma. Deus amado, salva a minha alma, e através do meu testemunho, muitas outras pessoas se salvarão também. Guarda a minha vida, me dá equilíbrio emocional. Não permita que Satanás me engane, mas abra os meus olhos espirituais e me ensina a cada dia andar na tua presença. Em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor, nós queremos te adorar e glorificar o teu nome, meu Deus, nesta manhã. Esta pessoa que está aqui hoje, ela veio, ela ouviu a mensagem, ela ouviu, meu Deus, a tua palavra é a verdade. Senhor, e esta palavra, ela vai em juntas e medulas, na divisão da alma. Meu Deus, o Senhor opera
opera através da tua palavra. Então que esta palavra permaneça no coração desta pessoa, na vida desta pessoa, meu Pai, e que de fato, meu Deus, ela venha produzir esse resultado, ela venha produzir dentro de nós essa mudança, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero falar com você que agora está assistindo pelo YouTube, mídias sociais. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu quero que você compartilhe essa pregação com o máximo de pessoas que você conhece, como também peço a você que venha se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui para mim, amados.